Olá pessoal, bem-vindo ao canal Demonstrações Matemáticas. Eu sou o professor Newton. Hoje nós vamos continuar falando sobre propriedade dos radicais. Nós vamos falar da terceira propriedade e da quarta propriedade, muito úteis aí, muito válidas na resolução de vários problemas, tá ok? Então olha só, observe essa situação aqui, ó. Eu tenho a raiz enésima de A sobre B, ou de uma fração, tá bom? Eu posso fazer a separação, a distributiva, por assim dizer. Eu tenho a raiz enésima de A sobre raiz enésima de B. Raiz enésima de A sobre raiz enésima de B. Pessoal, vocês não sabem como isso é útil na hora de resolver problemas, tá bom? Principalmente se A e B não tem raiz exata ou raiz enésima exata, tá bom? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre racionalização, não nesse momento. Então aqui você tem radical de um quociente e aqui o quociente de radicais. Ou seja, radical de uma divisão, um quociente, e o quociente de radicais, tá bom? Demonstrando aqui rapidinho para vocês, olha, raiz quadrada de 4 sobre 25. Pessoal, eu posso ter a raiz quadrada do número 4 no numerador e para denominador a raiz quadrada de 25. Só que ambos os números têm raiz quadrada exata, né? Então deu 2 quintos. Na letra B, a gente tem uma situação um pouquinho diferente. A gente tem raiz quadrada de 5 de 2 quintos. Separando isso aqui, colocando um quociente de radicais, nós vamos ter raiz de 2 sobre raiz de 5. E vamos parar por aqui hoje. Depois eu vou falar para vocês sobre racionalização. Mas é só para mostrar a propriedade, tá bom? Na letra C, nós temos raiz cúbica de 7 meios. Então, raiz cúbica de 7 sobre raiz cúbica de 2. É um quociente de radicais. Aqui era um radical de um quociente, tá? Radical, tá? Essa raiz cúbica de 7 sobre 2. Mas a gente pode transformar isso num quociente de radicais. Pessoal, isso em trigonometria, em várias outras áreas da matemática vai ser super importante para vocês saberem isso, tá? Porque você pode fazer essa divisão aqui, você pode distribuir, né? Na verdade, muitas das propriedades das raízes, elas vêm lá das propriedades das potências, então estão intimamente relacionadas. Raiz cúbica de 8 sobre 27 é a mesma coisa que raiz cúbica de 8 sobre raiz cúbica de 27, sendo que 8 tem raiz cúbica exata e o 27 também, que é 3. A outra propriedade, a quarta propriedade, é raiz de uma raiz, tá bom? Então você pode ter vários raízes, né? O que a gente pode fazer? A gente pode multiplicar. Lembra daquela primeira propriedade de multiplicação de potência de mesma base, repete a base e somos expoentes, ou na verdade aquela propriedade que a gente tinha potência de uma potência, é mais ou menos essa ideia que a gente vai usar aqui, tá bom? A ideia de potência de potência. Então a gente pode multiplicar aqui, ó, m vezes n raiz de a, tá bom? Ou seja, é a mesma coisa que a elevado a 1 sobre m, nós já vimos em aulas anteriores que a raiz ela se transforma num expoente onde o numerador é o expoente do radicando, tá? E m é o índice do radical, tá bom? Então ficou assim. Bom, mais uma passagem, a gente vai ter a elevado a 1 sobre m elevado a esse carinha aqui transformado na forma de fração. Pessoal, multiplica isso aqui. 1 vezes 1 é 1. M vezes n é mn. Tá bom? Se nós fôssemos voltar isso daqui, nós poderíamos voltar exatamente para a raiz de m vezes n a. Ok? Essa daqui, olha. Nós temos aqui, ó. Raiz enésima, raiz de n, raiz de m, raiz de x, tá? Tudo isso aqui, ó, extraindo a raiz de b. B é um número qualquer. Galera, a gente pode multiplicar todo mundo. M vezes n vezes m vezes x. Vamos demonstrar isso aqui para vocês? Olha só. O b
está nessa primeira raiz aqui, ó, raiz que ele chamou de raiz de x. Então é a mesma coisa que b elevado a 1 sobre x. Na segunda passagem, nós já temos b elevado a 1 sobre x elevado a 1 sobre m, porque é a segunda raiz. E na terceira passagem, nós temos b elevado a x elevado a 1 sobre m elevado a 1 sobre n. Galera, multiplica isso aqui tudo, dá 1. Multiplica isso aqui tudo, dá esse produto, tá bom? Então, é a mesma coisa. Isto aqui, tá legal? É a mesma coisa que isto aqui, ok? Na letra C, nós temos a seguinte situação. Raiz quadrada da raiz cúbica de 64. Bom, 2 vezes 3, 6, ok? 2 vezes 3, 6. Então, já estamos começando a demonstrar, em vez de generalizar, nós estamos particularizando. Então, aqui é 2. Ah, como é que eu sei que é 2, professor? Raiz quadrada, né, pessoal? Não precisa botar o 2 aqui. 2 vezes 3, 6. 64. É o radicando. Só que eu sei que 64 é a mesma coisa que, depois de fatorar, 2 elevado a 6. Então, como vimos em aulas anteriores, nós podemos cancelar tanto a raiz quanto o expoente. Ou pense da seguinte maneira, pessoal. Imagina o seguinte, nós temos a raiz quadrada do 2 fatorado elevado a 1/3. Por que 1/3, professor? Porque é raiz cúbica de 64, ok? Raiz cúbica de 64, o expoente vai ficar 1/3. Numa outra passagem, nós vamos ter 2 elevado a 6 elevado a 1/3 elevado a meio, que é da raiz quadrada. Então, o símbolo de raiz se transformou no expoente meio. Galera, multiplica isso aqui tudo. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 1, continua sendo 6. 2 vezes 3, 6. 6 dividido para 6 é 1. 2 elevado a 1 é igual a 2. Deu a mesmíssima resposta daqui. Ah, professor, mas eu poderia ter feito isso direto. Eu sei que a raiz cúbica de 64 é 4 e a raiz quadrada de 4 é 2. Beleza, eu poderia também ter feito isso. Eu só queria demonstrar para você a propriedade, porque nem sempre vai ter um número facinho aqui, ok? Letra D. Na letra D também particularizei. Raiz quadrada da raiz quadrada de 16. Professor, eu poderia fazer a raiz quadrada de 16 que dá 4 e a raiz quadrada de 4 dá 2. Beleza, tranquilo. Mas olha só, a intenção aqui não é só calcular, é mostrar a propriedade que vai ser válida para outros cálculos, ok? Outras situações onde você não vai ser tão simples assim de você retirar daqui. Então, 2 vezes 2 é 4, então raiz quarta de 16, 16 fatorado é 2 a quarta, podemos cancelar, deu 2, tá bom? Ou podemos pegar o 16 fatorado, 2 a quarta, a primeira raiz quadrada se transformou no expoente meio, e a segunda em meio de novo, então 2 elevado a quarta, elevado a meio, elevado a meio. Potência de uma potência de uma potência, dá para multiplicar todo mundo, 4 vezes 1 vezes 1 dá 4, 2 vezes 2 é 4, 4 sobre 4 é 1, deu 2, certo? Então, para demonstrar a validade da propriedade, dava para você ter resolvido aqui, também daria 2. Dessa maneira dá 2, dessa maneira dá 2. Pessoal, quanto mais ferramentas você tiver na hora de resolver um problema, quanto mais nuances, quanto mais maneiras diferentes de você enxergar uma questão, uma situação, você vai ter saídas para o problema, tá? Para a questão. Principalmente questões aí de um nível mais elevado, tá? E até as questões mais simples mesmo. Então, o exemplo E, raiz cúbica de 512. Professor, eu poderia ter feito direto, vai dar 2. Tudo bem, pessoal, beleza. Mas olha só, 3 vezes 3 é 9. Raiz 9, raiz nona, né? De 512. Só 512 fatorado é 2 elevado a 9. Dá para simplificar, a resposta é 2. Ou imagina o seguinte, fatoramos o 512. A primeira raiz cúbica se transformou em expoente 1/3, porque era cúbica, tá bom? E a segunda também no expoente 1/3, porque a raiz também era cúbica e estava elevado a 1, ok? Então, nós temos aqui todo esse produto aqui, ó, potência de uma potência de uma potência. 9 vezes 1 é 9, vezes 1 continua sendo 9. 3 vezes 3, 9. 9 sobre 9 é 1.
2 elevado a 1 é igual a 2, tá bom? Então, o fato de você saber resolver aqui não significa que essas propriedades aqui elas não sejam importantes. Eu estou demonstrando a validade da propriedade. E a letra F, o nosso último exemplo, raiz quadrada de raiz quinta de 1024. 2 vezes 5, 10. Cadê o 2, professor? Está aqui, só que não precisa colocar, né? Raiz quadrada. 2 vezes 5 é 10, raiz décima de 1024. Fatorando 1024 dá 2 elevado a 10. Dá para a gente simplificar, vai dar 2, certo? Ou nós podemos pegar o 1024 fatorado. A primeira raiz é quinta, então o expoente vai ser 1/5. E a segunda raiz é quadrada. Até botei um 2 aqui, que é para vocês entenderem, né? Aqui é um 2 porque é raiz quadrada, então vai se transformar num expoente meio. Multiplicando essa galera toda, 10 vezes 1 vezes 1 dá 10. 5 vezes 2 é 10, 10 sobre 10 é 1. 2 elevado a 1 é igual a 2. Ok, pessoal? Então, essas ferramentas das propriedades aí dos radicais, elas são muito, muito importantes. Nas próximas aulas nós vamos nos aprofundar um pouco mais nas demonstrações. São ferramentas muito úteis aí na resolução de problemas. Então, essa é a nossa aula de hoje. Um forte abraço e até a próxima aula.